Olá pessoal, eu sou a Rayane Hola pessoal, soy Pavel. e a gente está aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre a APA. Específicamente las principales actualizaciones que trae ya la séptima edición. Então, para iniciar a nossa conversa, a gente tem que dizer que a APA, na verdade, ela compõe um estilo de escrita e formatação direcionado especificamente para artigos e periódicos científicos no campo das ciências sociais e comportamentais, em especial a psicologia e a administração. Então, é por isso que nós, da área de contabilidade, também utilizamos, na maioria dos nossos trabalhos, esse padrão da APA, né? A maioria das nossas revistas pedem a APA na hora da gente escrever um artigo, na hora da gente mandar um artigo para essas revistas. E aí o que acontece? Essa norma teve uma atualização recente, né? Agora, em 2019, nós temos a 7ª edição da APA. Más la séptima edición, ¿cierto?, abordará justamente esas nuevas mudanzas, forneciendo directrices que ayudarán a mejorar justamente más la comprensión de la escrita de las personas. Ya la primera edición fue lanzada en el año 1952, ¿cierto? Pasando por una cantidad de ediciones hasta llegar hasta la última versión que fue lanzada en el año 2019, la cual trae también muchas cosas nuevas, como por ejemplo el lenguaje incluyente, lenguaje, como se llama, tecnológico. Por lo tanto, esta edición nos ayudará a reforzar tanto las referencias como la escrita académica. Mas, ¿cuándo las personas comenzarán a usar la séptima edición de Manual APA, cierto? Bueno, la edición ya está disponible desde el año 2020, ¿cierto? Y las revistas están solicitando en sus directrices justamente la implementación ya de la séptima edición. Por lo tanto, es muy recomendable que usted verifique en los sites de la revista en que usted desea someter su trabajo, así ver cuáles directrices justamente si están en la séptima o sexta edición que usted debe seguir. Bom, pessoal, sobre o número mínimo ou máximo de palavras utilizada em cada parágrafo, na verdade, a nova edição da APA não vai trazer nada específico para a gente, tá? Ela não estabelece um número mínimo nem um número máximo de palavras que você deve utilizar em cada parágrafo. Cabe aí o bom senso, né? A gente não vai fazer um parágrafo com duas frases e também não vai fazer um parágrafo em uma página inteira. Então, na verdade, especificamente nessa parte sobre número máximo, número mínimo ali de palavras e linhas, a gente utiliza mesmo o bom senso. A nova atualização da APA não vai trazer nada de específico, tá? Ya en relación al tamaño de los márgenes, ¿cierto? El formato APA dice, especifica en esta nueva actualización que debe ser 2,54 centímetros, que es el equivalente a una pulgada, para todos sus lados. O sea, você debe aplicar, ¿cierto?, una margen de 2,54 nas margens superior e inferior, tanto la derecha como la izquierda. Ya en la séptima edición, justamente la APA tiene una mayor flexibilidad, ¿cierto? También en relación a las fontes, como el tamaño de la fonte, ¿cierto? Ya esta nueva edición también incluirán justamente otros tipos de letras como Calibri 11, Arial 11, Lucida Unicode 10, Time New Roman 12 y Georgia 11. Em relação às citações, nós trouxemos aqui um quadrinho para mostrar para vocês como é que fica, né? Algumas coisas mudaram, outras não, já vocês vão saber mais sobre isso. Mas nesse quadrinho a gente apresenta aqui o tipo de citação com um autor, com dois autores, com três autores, com entidades identificadas por abreviaturas, com entidades sem abreviaturas. Então, vocês conseguem olhar aqui como é que fica essas citações na primeira citação, né, nas demais citações, fora do texto, dentro do texto, enfim. En relación justamente a la citación no texto APA, ¿cierto?, para trabajos con 3 o más autores, ¿cierto? Desde la primera citación, você tiene que incluir apenas el nombre del primer autor y posteriormente la palabra et al. Agora, galera, a gente vai para a etapa das referências. Então, só para contextualizar e relembrar o que a gente já tinha sobre referências, né? Elas devem ser listadas no final do trabalho, em ordem alfabética, pelo último sobrenome do autor, caixa baixa, tá? Seguido das iniciais dos primeiros nomes e data entre parênteses.
tem que ter esse deslocamento na segunda linha de 1,25 centímetros. Então, a partir da segunda linha, o alinhamento vai à esquerda também. Para vários trabalhos do mesmo autor, a gente deve listar as entradas em ordem cronológica, do mais antigo ao mais recente. Tá? E para destaque no título e subtítulo das publicações e dos periódicos, utiliza-se o itálico. Continuando con las referencias, ¿cierto? En esta edición, la localización del editor no está más incluida en la referencia. Por tanto, se elimina a cidade onde fue editado el libro. En este caso del ejemplo, por ejemplo, se elimina New York City. Disso, sobrenomes iniciais de até 20 autores, né, em vez de 7, o que era anteriormente, devem ser fornecidos na entrada de referência. Então, se você tiver até 20 autores ali para referenciar de algum trabalho, coloca ali o sobrenome de todos eles e as iniciais, né, dos nomes de todos eles na referência. Ya en relación al DOI, ¿cierto? Estos serán presentados de la misma forma que las páginas web. En este caso, ¿cierto? Ya la palabra rótulo DOI ya no es más necesario colocar en la referencia. Ya en las páginas web, ¿cierto? No es más necesario, ¿cierto? Colocar la palabra recuperado de, a menos que justamente se sea necesaria una data de recuperación. Outra mudança é em relação aos e-books, plataforma ou dispositivo, como por exemplo o Kindle e EPUB. Só deverá ser incluído na referência o editor. Então, como mostra aqui no exemplo, tá? Anteriormente você colocava versão Kindle, versão EPUB, não precisa mais disso. Você só coloca agora o editor, como está aqui nesse exemplo de Brook 2009. A gente só colocou aqui Natureza Springer. Uma mudança muito legal que essa nova edição trouxe, pessoal, é sobre referências de fontes online, tá? Então, diretrizes claras são fornecidas para incluir outros colaboradores, além de outros autores e editores, né? Por exemplo, ao citar um episódio de podcast, o apresentador do episódio ele deve ser incluído também. Para apresentar um episódio de TV, de série de TV, o escritor e o diretor desse episódio também são citados. Então, essa nova atualização da APA, ela traz dezenas de exemplos, né, em onde estão incluídos para tipos de fontes online, como episódio de podcast, postagens de mídia social, vídeos do YouTube, né, o uso de emojis, hashtags também é explicado. E no final desse vídeo a gente vai trazer alguns exemplos para vocês de como que isso deve ser apresentado lá nas referências, tá bom? Otras informaciones justamente para mejorar la escrita académica, ¿cierto? Es escribir de forma inclusiva y sin preconceito, el cual justamente es el nuevo padrón. Y que el nuevo manual de publicación APA contiene un capítulo separado sobre este tópico. Ya las directrices justamente fornecidas por la APA ayudarán a los autores a reducir o preconceito en torno de tópicos como género, idade, deficiencia, identidad racial y étnica u orientación sexual también. Algunos casos incluyen o singular ellos o deles endosado como un pronombre de género neutro, con el fin justamente de ser amplio y no categórico. En vez de usar adjetivos como sustantivos para rotular grupos de personas, prefiérase frases descriptivas. En este caso, os pobres se elimina y ficaría como pessoas que viven en la pobreza. En relación a idade, você debe usar faixas etárias exatas que sejam mais relevantes e específicas. Exemplo, pessoas com mais de 65 anos por pessoas na faixa etária de 65 a 75 anos. Agora chegamos à etapa de tabelas e figuras. Então, só para relembrar, a APA ela apresenta apenas duas modalidades para a apresentação das ilustrações, tá? Tabelas e figuras. Então, não tem quadro aqui na APA. Quadro é coisa de ABNT. Então, tudo o que não for tabela será considerado figura, né? Por exemplo, desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro,
retrato, né, uma própria figura, uma imagem. Isso você vai classificar como figura, porque a gente só vai ter duas classificações aqui na APA, tabelas e figuras. Sobre as regras, né, em relação às tabelas e figuras, o título dessa tabela ou dessa figura deverá ser sucinto e explicativo. Então, a apresentação desse título, né, do título que você está dando ali para a sua tabela, vai ser no canto superior, logo abaixo da palavra tabela ou figura, né, se for o caso, com a inicial maiúscula ali. Esse nome tabela ou figura tem que ter a inicial maiúscula, como a gente está apresentando aqui no slide, acompanhado do número que a designa. Então, pode ser tabela 1, tabela 2 ou tabela 3, ou figura 1, figura 2, figura 3, tá? A fonte do título da tabela e da figura deve ser a mesma utilizada no texto, em negrito e com espaçamento de 1,5 centímetros entre o número da tabela ou figura e o título de sua identificação, que aparecerá abaixo a linha, alinhado à esquerda e em itálico. Parece meio confuso, pessoal, mas ali, quando a gente for apresentar os exemplos, vocês vão conseguir identificar direitinho, tá? Essas regras. Se a tabela ou a figura for extraída de outra obra, deverá ser indicado a fonte, tá? Caso contrário, né, caso essa tabela ou essa figura seja sua, né, do próprio autor, não precisa colocar fonte. Então, só para ilustrar aqui o que a gente acabou de falar, ó, você deve colocar o nome tabela, né, ou figura em negrito, tá, no canto superior. E a inicial da palavra tabela ou da palavra figura deve ser com letra maiúscula. Depois disso, você tem que dar ali um espacinho de 1,5 centímetros entre o nome tabela e o título da tua tabela. Nesse caso aqui, a gente tem um espacinho aqui de 1,5 centímetros entre o nome tabela 1 e o título da tabela, que é Análise da Estrutura Discursiva dos Resumos. E aí vocês estão vendo que esse título da tabela está alinhado à esquerda, né, como a gente falou anteriormente, e também está em itálico, tá? E aí a gente apresenta a nossa tabela. E como nesse caso aqui, como a tabela é do próprio autor, não precisa citar a fonte. Caso contrário, precisaria citar de onde você tirou a tabela ou a figura, tá? Em relação à figura, a gente trouxe um exemplo aqui também, de um fluxograma, no caso, e vocês veem que é a mesma configuração das regras ali em relação ao título, né, da tabela. Então, a gente coloca o nome figura em negrito, tá, com a inicial maiúscula da palavra figura, dá um espaçamento de 1,5 centímetro para depois colocar o título dessa figura, né? Sendo que o título dessa figura também está alinhado à esquerda e em itálico. Nesse caso aqui, a gente também não vê fonte, então a gente já entende que essa figura é de autoria do próprio autor do trabalho. E aí, pessoal, como a gente prometeu ali alguns exemplos, né, sobre essas fontes online que a APA 7ª edição traz, tá aqui os nossos exemplos, né, de episódios de podcast. Então, a citação no texto, né, vai a paráfrase no texto, o sobrenome do anfitrião e o ano. E aí você pode dar um pause aqui nesse vídeo para ver direitinho como você faz uma referência, uma citação de podcast, tá? Outro exemplo que a gente traz são as postagens de mídia social, né? No Twitter, no Instagram, então você pode dar uma olhadinha aqui e ver como que é feito. Uma dica útil é se o tweet incluir uma imagem ou um link para um artigo, indique isso nos colchetes após a descrição do conteúdo, por exemplo. Então, dá um pause aí nessa página do slide e pode ver como que é feito. E aí, para a geração Z que está aí bombando nas redes sociais, a gente também pode agora fazer citação sobre vídeo do Instagram, tá? Assim como também dos vídeos no YouTube e de postagens no Facebook também. Ou seja, a gente pode utilizar todas essas redes sociais, tá? Que também trazem algumas informações relevantes que muitas vezes contribuem para os nossos trabalhos e utilizá-las agora
nos nossos trabalhos e referenciando com o padrão APA, né, que traz aqui essas indicações de como a gente deve fazer as citações e as referências também dessas mídias sociais. Já para ir fechando esta apresentación, ¿cierto? Encontramos una serie de ejemplos de cómo, ¿cierto? Citar las referencias, ¿cierto? Tanto en artículos de revista, libro, capítulos de libro, artigos en libros de actas, ¿cierto? Disertações, artigos de imprensa. Entonces, esta serie de ejemplos ayudarán a você a cómo citar correctamente, ¿cierto? En relación a la séptima edición. Além disso, como referenciar, ¿cierto? En relación a relatorios, comunicación oral, póster, páginas web, legislación, por ejemplo, cuando son leyes, ¿cierto? Cartografías, vídeos y audios, como Rayane recentemente falou para vocês. Então, pessoal, a gente está encerrando nossa apresentação. A nossa referência principal foi o manual da APA, né? Então, as informações foram tiradas de lá. Está aqui a referência para que vocês também possam acessar. Finalizando, então, a gente quer agradecer a sua atenção aqui nesse vídeo. A nossa intenção foi trazer as principais atualizações da APA, da nova edição da APA. Então, a gente trouxe os pontos que a gente achou mais importante, tá? E que pode te ajudar ali no direcionamento dentro dessa nova edição. Asimismo, deixamos invitados a vocês a seguir-nos em nossas redes sociais de ppgcom.ufpr. Muito obrigado e hasta uma nova oportunidade. Adiós! Abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.